Fala pessoal, de volta com os nossos conteúdos aqui no canal do Elétrica Racional. E como eu sei que já faz um tempo que eu não posto nenhum conteúdo sobre o CAD-Simu, apesar de ter vários conteúdos aqui, hoje eu resolvi trazer esse diagrama multifilar e unifilar do quadro de distribuição trifásico do tipo espinha de peixe que você pode fazer para os seus projetos para poder imprimir e colocar nos seus quadros de distribuição dos seus clientes. E eu já quero mostrar aqui na tela para vocês o meu diagrama. Do lado esquerdo eu tenho o diagrama multifilar do meu quadro de distribuição do tipo espinha de peixe e do lado direito eu tenho o diagrama unifilar desse mesmo quadro. Mas antes, se você ainda não conhece o canal, é novo ou nova por aqui, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos conteúdos que são postados semanalmente, para que você possa cada vez mais se profissionalizar e tornar os seus projetos, os seus conhecimentos e aplicá-los de forma a aumentar a sua remuneração. Então já aproveita, deixa o like aí que não te custa nada, mas ajuda demais esse canal. Agora que você já está inscrito, já deixou o seu like que não te custou nada, só que me ajudou demais. Então bora para minha tela aqui que eu vou explicar isso daqui para vocês então. Primeiramente eu peguei aqui e fiz uma entrada de alimentação 220/127, 3 fases mais neutro, 60 Hz, que você pode alterar e colocar 380, 220, de acordo com o seu local de instalação. Então para isso a gente vem aqui nas alimentações, você já tem as 3 fases e o terra aqui, só que eu peguei o neutro separado, embora eu já tenha aqui as 3 fases, o neutro e o terra. E o porquê que eu fiz dessa maneira? Para ficar mais fácil de conectar aqui com o meu interruptor diferencial, onde eu vou inclusive mudar o borne 1 aqui para condutor neutro e a saída dele, que é o 2, também para condutor neutro. E observe, eu tenho aqui no meu interruptor diferencial o primeiro borne como neutro, depois eu terei que automaticamente mudar aqui, vai ser o 1, o 3 e o 5, e aqui vai ser o 2, o 4 e o 6. Então fica dessa maneira, entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o nosso condutor neutro para o nosso IDR de 30 mA se for residencial, mas se for um quadro para alimentar um quadro de comandos ou um quadro primário de um circuito de distribuição, por exemplo, industrial, você pode aumentar essa sensibilidade para 300 mA, por exemplo, dependendo do local. Então aqui o que eu fiz? Eu primeiro recebi a alimentação que vem de um quadro de medição, do medidor lá, da entrada da concessionária. Nós temos o disjuntor geral, nesse caso 63 amperes, porque nós estamos recebendo condutores de 16 milímetros. Tenho aqui logo abaixo o IDR. Do IDR vai para o barramento de neutro, o condutor neutro. E entre o IDR e o disjuntor geral eu coloquei um outro disjuntor também de 63 amperes, para proteger os nossos 4 DPS de 20 kA. E por que eu coloco o 63 para esse DPS aqui? Eu não poderia colocar de repente o condutor 2,5? Não, nesse caso não. Por quê? Ele é o primário, ele está logo relacionado à entrada aqui. Se eu venho com o condutor de 16 milímetros, aqui eu devo permanecer com o condutor de 16 milímetros também. Por isso que eu mantenho a seção transversal que chega aqui de 16 milímetros, também como 16 milímetros para esse condutor que está aqui, para esses condutores. Então eu já coloco aqui, vou só apagar esse daqui, e já está aqui também. E aqui são 4 condutores de 16 milímetros. O quinto condutor de 16 milímetros seria então o condutor de aterramento que sai do meu DPS e vai para a minha barra de terra, que interliga o terra que chega e também o terra que vai distribuir para os demais circuitos. Aqui nós colocamos do tipo espinha de peixe já para fazer o balanceamento das fases. Então observe aqui que o disjuntor 1 é o disjuntor que protege o meu DPS. Logo na sequência eu tenho o disjuntor 2 de 32 amperes, curva C, disjuntor 3 de 32 amperes, curva C. Do lado esquerdo deixei todos os disjuntores de números pares. E do lado direito eu deixei todos os disjuntores de números ímpares. E aí fui colocando aqui
a corrente de trabalho e a curva de cada um dos disjuntores. Eu não especifiquei nenhum circuito, embora eu pudesse aqui vir pegar a ferramenta de texto e colocar aqui como circuito de tomadas trifásicas, por exemplo, e deixar aqui, ó. Então, eu já identificaria o que é esse circuito aqui. Ficou na cor verde, é só eu vir aqui, colocar na cor preta e escrever circuito de tomadas trifásicas. E coloco aqui, ó. Então, eu poderia colocar dessa maneira. E poderia descrever cada um dos circuitos aqui, ó. Colocando cada um desses circuitos devidamente identificados. Então, no meu diagrama multifilar, eu coloco todos os polos e coloco a identificação de cada uma das fases. Se eu quiser deixar aqui como representado também L1, L2 e L3, eu posso colocar e posiciono já aqui também. Observe que agora nós colocamos todas as identificações no nosso diagrama multifilar, identificando cada uma das fases, o disjuntor, a corrente de trabalho, só que no nosso diagrama unifilar, o que nós fizemos aqui? Nós colocamos então a representação unifilar dos disjuntores, porém demonstrando aqui quais são os condutores que nós temos e também a sua seção transversal. Poderia também descrever aqui o circuito, e aí faria isso para todos os circuitos, denominando cada um deles. E nesse momento eu tenho aqui então o nosso diagrama multifilar do quadro de distribuição e o diagrama unifilar, que você já pode pegar da maneira como ele está pronto aqui, depois de descrever somente os seus circuitos, imprimir e colocar no quadro de distribuição do seu cliente. Então eu faço isso de forma detalhada para quadros de distribuição, quadros de comandos elétricos, sistemas para automação. Tudo isso eu ensino no curso de comandos elétricos e ensino inclusivamente como que você faz para dimensionar e detalhar a listas de peça com referência do fabricante. Se você quiser aprender como que eu faço isso de forma detalhada, dimensionada e com lista de peças no Excel, com o CAD Simu, com o QEletrotech, com o AutoCAD e outros softwares mais, é só acessar o link na descrição desse vídeo aqui, se matricular no meu curso de comandos elétricos, que a gente se vê lá e eu te ensino tudo isso e muito mais. Posta aqui nos comentários o que você achou e o que mais que você quer ver aqui com o CAD Simu, QEletrotech ou mesmo com o AutoCAD. Se vê no próximo vídeo, um forte abraço e tchau!